Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Wesley Milan e continuando a nossa série sobre proxy reverso e especialmente aí sobre Nginx, hoje a gente vai ver como configurar o Nginx para trabalhar em conjunto com o PHP utilizando duas metodologias diferentes aí, uma que é o arquivo de socket para fazer a comunicação entre o PHP e o Nginx e a outra que é utilizando o proxy FPM ou o proxy CGI aí para comunicar entre essas duas camadas. Então, fica ligado aí no vídeo e vem comigo porque hoje nós vamos botar a mão na massa. Para você que ainda não está acompanhando essa série, você caiu de paraquedas agora aqui, eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição para você ir lá e assistir a série completa, onde a gente fala sobre proxy reverso. Já tem um vídeo aí falando sobre o Nginx trabalhando com o Node.js, que também serve para Python, Ruby e várias outras linguagens. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o PHP, que tem ali as certas características aí que deixam ele meio diferente para integrar com o Nginx ou com outros servidores HTTP aí, mas que não é lá um bicho de sete cabeças. Então a gente vai vir aqui para dentro do nosso projetinho. Esse projetinho vai estar disponível lá no GitHub para você. Vou deixar o link também na descrição para você ir lá, clonar, utilizar esses códigos aqui à vontade, porque está sob licença MIT, então você pode ir lá consumir, usar, até mesmo usar isso aqui como um template aí para você começar os seus projetos, até porque ele está feito utilizando Docker, então fica super fácil aí você clonar e já levantar esse ambiente para você ver ele rodando, testar e depois, é claro, implementar suas ideias e os seus projetos em cima dele, utilizando ele aí como um ponto de partida para os seus projetos. Então, sem mais delongas, vem para a tela comigo. Aqui na pasta do projeto tem as instruçõezinhas aqui no README para você entender o que você precisa configurar aí. Para começar, você tem que configurar uma entradinha de domínio fake ali no seu etc hosts para que você consiga acessar esse projeto e testar ele, ver ele funcionando. No Windows, o etc hosts fica num lugar um pouquinho mais complicado e tem algumas ações aí para você tomar para que você faça essa alteração. Então, dá uma googada aí sobre como inserir domínios dentro do etc hosts no Windows e você vai achar diversos tutoriais aí pela internet para te mostrar como fazer passo a passo. No mais, basta você ter o Docker rodando aí na sua máquina e a primeira coisa que você vai fazer é entrar na pasta do projeto aí que você clonou do GitHub, rodar o comandinho /docker/build.sh para compilar a imagem que a gente vai estar usando nesse projeto. Na sequência é só dar um docker compose up e ele vai levantar esse container com tudo que você precisa aí para validar a funcionalidade do PHP com o Nginx. Aqui na nossa estrutura do projeto, se você quiser aprender como isso aqui está sendo feito, como eu estou fazendo o build da imagem, o que eu estou instalando, basta você entrar na pastinha Docker, Nginx e você pode pegar o Dockerfile, que é onde eu mostro, aliás, é onde eu instruo o Docker a compilar essa imagem, a preparar ela para que o meu projeto rode. Uma coisa que você tem que prestar atenção aí é com relação à versão do PHP. Tá? Isso aqui é muito importante. Depois não adianta comentar aí no vídeo, porque eu estou deixando bem claro aqui. A versão do PHP muda e o gerenciador de pacote do Linux não mantém retrocompatibilidade com as versões anteriores. Então aí no futuro, se você estiver assistindo esse vídeo depois que a versão 8.1 deixou de ser suportada aí pelo gerenciador de pacotes do APK, pode ser que você tente rodar esse projeto e ele não consiga instalar esses pacotes. Então é aqui no Dockerfile que você tem que vir e trocar essa versãozinha aqui de todos esses pacotes para uma versão mais atual. Se você estiver, por exemplo, utilizando o Docker e utilizando uma imagem própria do PHP, lá, a imagem oficial do PHP para o Docker, você não tem este problema, porque lá no Docker, o Docker mantém todas as versões lá compiladas. Então, quando você vai utilizar uma imagem que seja uma imagem pronta para PHP,
você vai lá no Docker Hub, escolhe a versão que você quer e você consegue levantar esse container prontinho e mantê-lo funcionando com aquela versão por um período mais longo, sem que você seja forçado a atualizar a versão do PHP por falta de pacotes. Por que nesta versão eu não estou usando isso? Porque nesta versão aqui eu estou compilando esta imagem, eu estou gerando esta imagem com o PHP e o Nginx dentro do mesmo container, para que você consiga fazer deploy dele, por exemplo, lá para dentro do Fargate, ou para dentro do App Runner, ou para dentro de algum outro serviço aí de gerenciamento e disponibilidade de containers, sem que você precise esquentar a cabeça com a integração de diferentes containers no ambiente cloud. Então, quando você sobe tudo para dentro de um único container e roda lá dentro, ele fica mais simples aí para você colocar para rodar e sair utilizando, ok? Mas tem essa contrapartida que é o gerenciador de pacote. Uma outra alternativa aqui ao PHP é você fazer download, colocar aqui no Dockerfile instruções para ele fazer download da versão do PHP lá do site oficial do PHP, tá? Você fazer o download da versão específica que o PHP deixa lá dentro dos repositórios lá de download, ele deixa as versões anteriores. Então o que você pode fazer aqui é baixar aquela versão de lá, descompactar ela e fazer a instalação, a compilação manual cada vez que você rodar essa build. Assim você tem uma imagem personalizada, você pode baixar, levantar de novo, sem precisar ficar fazendo essa compilação cada vez que você vai restartar ou reiniciar o seu container. Por que que eu não fiz isso? Porque eu queria mostrar para vocês aqui o funcionamento do gerenciamento do pacote do APK. Você pode fazer download lá do PHP e colocar essa instrução, inclusive, de fazer download, descomprimir e instalar aqui mesmo no Dockerfile, como se você estivesse criando um script ali de execução, e você pode fazer isso aqui dentro sem problema nenhum. Vai de você. E uma das maravilhas aí da tecnologia é justamente o fato de você ter diversas formas diferentes de fazer a mesma coisa. Você escolhe aquela que mais agrada a você e vai em frente. Dito isso, vamos para dentro do Nginx para a gente entender como o Nginx vai trabalhar com o PHP. Então aqui na pastinha config eu tenho uma pasta chamada Nginx e dentro dela eu tenho uma pasta chamada http.d. Se você não sabe para que serve todos esses outros arquivos, na playlist aqui da série sobre proxy, proxy reverso e Nginx, você tem lá um vídeo do Nginx configurações. Então você pode entrar lá e ver o review que a gente fez passando por cada um desses arquivos aqui, explicando os parâmetros de configuração, explicando como o Nginx funciona, como ele se comporta e ele parseia aí os arquivos de configuração, beleza? Não vou repetir tudo isso aqui, o vídeo tá lá, a gente vai direto para a parte do PHP. Aqui na pastinha http.d eu tenho dois arquivos, um é o default, que eu já expliquei lá naquele outro vídeo, e eu tenho o meu arquivo PHP, que é o que me interessa neste momento. Entrando aqui, eu tenho as instruções para rodar o PHP com o Nginx. E deixa eu explicar para você uma característica que é exclusiva do PHP e ela é muito importante, especialmente quando você está trabalhando aí com projetos em produção. Diferente de outras linguagens que podem rodar aplicações já em modo HTTP, como Node.js, Python, Ruby, Go e uma série de outras linguagens, quando você levanta a sua aplicação nessas outras linguagens, eles levantam uma interface HTTP, o que facilita muito a integração com o proxy reverso, porque o proxy reverso pode passar essa requisição para lá exatamente da mesma maneira que ele recebe, e você pode fazer as suas próprias transformações aqui na passagem de parâmetro dessa requisição. No caso do PHP, o PHP não tem isso nativo. A forma nativa do PHP trabalhar com um proxy reverso ou com um servidor HTTP é ele trabalhar de duas formas. A primeira é utilizando um arquivo socket. Esse arquivo socket é gravado ali no disco local da sua máquina e ele é usado através de uma metodologia chamada streamfile. O que é um streamfile? Esse arquivo ele vai ser compartilhado entre o servidor HTTP e o PHP em si. Na verdade,
Mais especificamente, ele vai ser compartilhado pelo PHP FPM, que é a aplicação do PHP que gerencia os processos PHP de uma aplicação que está rodando. Igual a gente usa o PM2 para poder rodar aplicações feitas em Node, por exemplo. No caso do PHP FPM, ele utiliza um protocolo muito específico, que é baseado em CGI, ou seja, não é uma requisição HTTP. Ele precisa ser tratado de forma específica, de uma forma especial ali para poder fazer essa comunicação. No caso de você estar utilizando um arquivo de socket, esse arquivo vai ser compartilhado ao mesmo tempo tanto com o PHP FPM quanto com o Nginx. E a comunicação entre as duas plataformas ocorre lendo e gravando neste arquivo simultaneamente e em tempo real. Ou seja, o Nginx grava lá dentro uma requisição e o PHP lê ele em tempo real, como se ele fosse somente realmente um buffer de passagem. Por isso chama-se stream file, porque ele vai ler esse arquivo como se fosse um streaming, igual a gente usa a mesma expressão para streaming de vídeo. O grande problema dessa metodologia é que, para que você extraia o máximo de performance deste arquivo, mesmo ele não sendo um arquivo de persistência de dados, ele está sim consumindo o I/O de disco. E isso afeta a performance da sua aplicação se caso você esteja rodando a sua aplicação, por exemplo, em um servidor que usa HDs mecânicos, ou mesmo SSDs de baixa performance, ou, em um caso mais extremo, um SSD que está sendo consumido por outros processos e está sendo muito requisitado por outros processos. Além disso, existe uma outra camada aí de limitação que é imposta pelo sistema operacional. O Linux, por exemplo, tem um parâmetro chamado RLimit que consegue controlar a quantidade de processos que têm acesso a um determinado arquivo simultaneamente. Isso serve para evitar que esses arquivos sejam corrompidos. Você consegue incrementar esse limite? Sim, consegue, mas cada vez que você incrementa esse limite ou eleva ele além do limite do próprio sistema operacional, você corre o risco deste arquivo se corromper. E no caso deste arquivo específico de socket, ele vai começar a causar disrupções de forma aleatória ou randômica, e isso pode causar, por exemplo, bugs ou lags ou mesmo páginas quebradas na sua aplicação de forma tão eventual que você não vai conseguir debugar e entender o que está acontecendo ou o que está causando. Então já se liga nessa dica aí, que se a sua aplicação está apresentando esse tipo de comportamento, pode ser que o RLimit ali do sistema operacional esteja muito baixo para o volume de requisição que você está recebendo, ou pode ser que ele já foi aumentado e esse arquivo está sendo corrompido, ele não está conseguindo manter a sua integridade. A outra alternativa aqui é a gente utilizar o socket por si só, um socket CGI que o FPM também suporta, ele também comporta este modelo de comunicação. Da mesma forma, não é um socket HTTP, tentem lembrar disso, ele é um socket CGI. Ele roda na porta 9000 e ele faz a comunicação direto via memória ou via interface de rede virtual ali dentro do Linux. Para isso, a gente muda os parâmetros e aí o Nginx passa a enviar as requisições sem gravar em arquivo, ou seja, ele passa essas gravações direto para essa porta 9000 e recebe as respostas. Esse modelo vai dar uma performance muito superior aí à aplicação e vai dar uma capacidade de escalabilidade muito maior. Porém, esses dois modelos existem primeiramente porque o de arquivo foi o primeiro a ser criado lá no início do PHP, lá nos anos 90, e segundo, porque existem certos tipos de aplicação que vão estar limitadas, por exemplo, rodando dentro de uma infraestrutura aonde a interface de loop de rede interno do sistema operacional não está disponível para a linguagem, por questões de segurança e tudo mais. Porém, no geral, as duas metodologias vão estar disponíveis. Vale a pena fazer um teste e você até rodar um benchmark aí para ver como a sua aplicação se comporta com os dois. Em todos os testes
testes que eu já fiz ao longo de mais de 14 anos aí trabalhando com PHP e mais alguns aí utilizando ele eventualmente, todas as vezes que eu fiz os testes, a versão socket sempre funcionou melhor do que a versão utilizando o Streamfile, ok? Vamos voltar para a tela aqui para a gente ver como essas duas funcionam. Aqui a gente tem aquelas tratativas padrões do PHP que a gente não consegue escapar, mas eu falo sobre elas daqui a pouquinho. Aqui embaixo a gente tem os dois modos de passagem de parâmetro para o PHP. O que está habilitado aqui é o socket pela porta 9000, mas na linha de cima eu tenho a versão que utiliza o Streamfile. Essa versão com o Streamfile vai gravar esse arquivo lá na pasta /run/php-fpm8 /php-fpm.soc. Uma coisa importante de você lembrar é que se você trocar da porta 9000 para a versão em arquivo, você também tem que mudar esta configuração no PHP FPM. Esse arquivo aqui é o arquivo do Nginx, onde a gente vai falar para o Nginx onde ele precisa encontrar esse arquivo, ok? Lá no PHP FPM, a gente vem aqui ó, na pastinha do lado esquerdo, PHP 8.1, phpfpm.d e abre o www.conf. Aqui dentro, a gente tem por padrão configurado o listener para a porta 9000. Mas se você quiser utilizar o arquivo de socket, você vai precisar mudar essa instrução aqui para poder utilizar o mesmo path que o Nginx está utilizando lá, aonde o Nginx vai tentar encontrar esse arquivo, tá? Então, o listener passa a ser, ao invés de o IP, passa a ser aquele mesmo path. Basta você copiar esse path aqui, colar ele aqui no lugar do endereço e então o PHP vai começar a transitar as informações, esperando requisições e devolvendo respostas através do arquivo de socket. No nosso exemplo aqui, eu quero continuar passando ele pela porta 9000, porque ele é mais performático. E aí você me pergunta assim, ok, se ele está passando pela porta 9000, significa que está passando por uma interface de rede, então eu posso facilmente colocar o Nginx para rodar num servidor e montar um cluster de PHP FPM aqui no fundo para fazer o load balancer, porque o Nginx suporta load balancer. Então eu poderia fazer isso, correto? Em tese, sim. Mas presta bem atenção num detalhe importante a respeito do PHP e a respeito dessa comunicação socket baseada em CGI. Esse socket CGI que se comunica através da porta 9000, ele não é preparado para dar certos tipos de respostas de erro, entendeu? O que acontece é que, se caso o seu proxy reverso ou o seu servidor HTTP, seja ele em Nginx ou mesmo o Apache, fizer uma requisição para o PHP FPM, pedindo por um arquivo que não exista no diretório local, o PHP não vai conseguir tratar essa resposta de maneira adequada. Ele vai estourar um erro 500 que vai causar literalmente ali um crash daquela thread. E aí essa tratativa de resposta para o seu usuário não vai aparecer para o usuário de uma maneira amigável, ou mesmo não vai ser possível você fazer uma interceptação desse erro para poder fazer uma tratativa adequada dele. O que acontece nesses casos é que para o seu servidor HTTP, nesse caso o Nginx, fazer uma requisição para o PHP FPM, tanto no servidor do FPM quanto no servidor do Nginx, quando eles estiverem em máquinas separadas, esses dois servidores precisam ter o mesmo projeto gravado exatamente na mesma pasta dentro do sistema operacional. E aí, quando você fizer a validação da existência daquele arquivo, através do socket CGI que o Nginx vai enviar a requisição para o FPM, o Nginx vai passar o path absoluto daquele arquivo, fazendo com que o FPM vá buscar exatamente dentro da mesma pasta a partir da raiz do disco. E só assim é que o FPM vai conseguir encontrar os projetos, parsear aqueles arquivos e devolver uma resposta válida. Caso essas instruções não sejam passadas para o PHP, a sua aplicação pode simplesmente não funcionar mesmo com arquivos existentes, ou ela pode funcionar com arquivos existentes, mas dá um monte de crash aí cada vez que alguém tentar bater numa URL que vai tentar abrir um arquivo que não existe. Então,
tem situações e situações que você resolve facilmente mantendo nos dois servidores os arquivos de projeto exatamente na mesma pasta, mesmo que lá dentro do seu servidor do Nginx esses arquivos não sejam executados. Eles precisam estar lá para que o Nginx verifique a sua existência e passe eles como parâmetro. Por isso, aqui dentro a gente tem essa instrução aqui no location barra, que é o try files, e ele vai tentar fazer a verificação dessas URLs, passando elas como parâmetros através do index.php. Fazendo a validação disso, vendo que esse arquivo existe uma série de instruções aqui, ó, que precisam ser executadas, tratadas, para que o Nginx entenda que esse arquivo aqui existe. Caso ele não exista, ele vai retornar um erro 404 já a partir do Nginx, para evitar que o seu PHP dê crash e você derrube uma thread inteira, um processo inteiro lá do PHP. Beleza? Na sequência, ele vem e faz os settings aqui do fastCGI params, passando a URL para onde essa requisição vai ser enviada, incluindo aqui, ó, o arquivo de parâmetros do Nginx, que a gente tem aqui, ó, o fastCGI params, aonde a gente tem já pré-configurado, tá? Já vem como padrão isso aqui, várias parametrizações que são compatíveis com o fastCGI, para que na hora que essas instruções sejam passadas através do socket CGI lá para o PHP FPM, o PHP entenda quais são os parâmetros de execução desse arquivo. Então, todas essas instruções aqui são necessárias para que o Nginx e o PHP se comuniquem falando o mesmo idioma. Feito isso, passou as instruções, ele vai lá, passa o script name, passa o path info, que é aquela informação que eu acabei de falar para vocês agora a respeito de onde esse arquivo se encontra, e ele executa essa instrução passando para o PHP executar ela e devolver uma resposta. Para a gente testar e ver se isso aqui realmente funciona, ver se não é só um emaranhado aqui de instruções, vamos rodar o Docker para a gente ver como ele vai se comportar executando essas instruções. Para a gente rodar, mais uma vez, dentro da pasta do projeto, depois que você clonar, você vai rodar o Docker Build, e na sequência a gente roda um Docker Compose Up. Com o fastCGI startado, agora a gente vai para o navegador e vai usar aquele domínio que eu mostrei para vocês lá no começo, que você configurou no seu hosts aí do seu sistema operacional. Não esqueça de usar http na frente, porque o navegador entende que, como aquele domínio não é válido, ele acha que você está procurando ou pesquisando por aquelas palavras-chave. Então, para ele realmente tentar acessar aquele domínio, pelo fato dele não ser um domínio válido, você precisa colocar o HTTP na frente para forçar ele a bater lá no servidor. E aqui a gente tem o retorno do nosso script, ó. Eu coloquei lá um info para a gente pegar as informações do servidor e a gente validar se ele realmente está retornando essas respostas. Aqui na minha pastinha www eu tenho aqui, ó, o meu arquivo index.php, só estou dando um export na variável server e eu estou pegando tudo que está lá dentro e ele me informa que todas as informações, e eu tenho certeza que está rodando e está direitinho. Baixe, teste, use, valide, e se você quiser, faz um benchmark aí, faz um teste de performance utilizando o Streamfile ou o Socket para você ver qual dos dois vai dar a melhor performance aí para a sua aplicação. E se você fizer isso, não esquece de voltar aqui no vídeo e deixar um comentário aqui embaixo dizendo qual dos dois funcionou melhor aí para a sua aplicação, porque eu quero saber. Mas se você quer dar um passo além aí na sua profissão, na sua carreira, o programa da CloudStorm está abrindo vagas novamente para novos membros. Então, não perde essa oportunidade. O link vai estar aqui na descrição. Clica, vai lá no site da cloudstorm.academy, coloca o seu e-mail lá na lista VIP para que eu possa notificar você, entrar no programa de qualificação profissional da CloudStorm. É garantir que você vai ter acesso a conhecimentos que vão alavancar aí a sua carreira e o seu conhecimento em Cloud Computing. E não é só Cloud. Quando eu falo Cloud Computing, eu falo
todas as tecnologias que envolvem Cloud Computing. Lá dentro a gente já tem aula sobre Git, aula sobre Docker, EC2, RDS, Cloudflare para você poder integrar com a sua infraestrutura da AWS e muitos outros conteúdos que são criados e publicados periodicamente lá dentro da plataforma, sem custo adicional nenhum para os membros. Então, não perde essa oportunidade, porque ainda além disso tem comunidade para você trocar ideia com os outros colegas e comigo lá a respeito dos seus projetos, pedir dicas, pedir ajuda com relação à resolução de problemas, além do nosso repositório de códigos, onde você pode puxar um monte de códigos e templates e material pronto para você acelerar aí o desenvolvimento dos seus projetos ou dar aquela ajudinha especial ali na empresa para a qual você trabalha e dar aquela alavancada na sua moral. Então não esquece, link na descrição, e-mail na lista VIP e futuro profissional garantido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre o WordPress. Até a próxima!